Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta nessa sexta-feira e para encerrar a semana falando de café, o Secafé acabou de divulgar os números referente ao mês de outubro dos embarques. A gente sabe que todo o setor produtivo vem enfrentando bastante problema, gargalo logístico continua tirando o sono do setor, mas para a gente entender melhor o que o Secafé traz e como é que está a condição aí para o Brasil, eu convido aqui agora o Marcos Matos. O Marcos, ele é diretor executivo do Secafé. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olá, Virgínia. Uma satisfação enorme estar com você e com todos os telespectadores. Marcos, vamos lá então. O Secafé divulgou o relatório, acabou de sair notícia quentinha, né, para o setor. Exportação de café do Brasil acumula queda de 6,3% em 2021. Vamos começar explicando o que significa esse número, pode ser? Claro, com certeza. Esse número considera o acumulado de janeiro a outubro. Lembrando que em outubro nós exportamos 3,43 milhões de sacas. Quando a gente observa o ano, a partir do primeiro semestre nós já notamos uma redução das exportações comparado ao ano passado, porque no ano passado nós estávamos no contexto da safra 2020, recorde em volume, qualidade, sustentabilidade, a safra é realmente referência para nós. Viramos a chave, safra 21 mais baixa, já colhida, com também os problemas logísticos. Então, isso já era esperado, uma redução. E pelas condições de mercado, que o consumo global de café segue firme e forte, tivemos relatórios recentes da OIC reafirmando o crescimento de 1,9% do consumo, crescendo ainda mais em países tradicionais, em novos mercados. Então, isso realmente reanima o mercado e o Brasil tem os seus problemas de oferta em função da seca e algumas outras questões pontuais. Isso fez com que os preços se valorizassem. Então, a gente cai 6,3% em volume, mas em dólares atingimos 4,82 bilhões, crescendo 7%, e em reais, dado a taxa de câmbio, 25,8 bilhões, crescendo 11,6%. Então, isso reflete as condições de mercado e as continuidades, conforme você mesmo mencionou, as dificuldades logísticas de reserva de espaços de navios, a disputa por containers, a rolagem de cargas, fretes cada vez mais altos em função desse cenário de competição para conseguir exportar. Marcos, você bem disse que a gente virou a chavinha em relação à safra do ano passado, mas esse ano ele tem sido bem diferente, né? O meu setor ele é acostumado com esse ano de produção alta, produção baixa, mas a gente tem essa questão logística e parece que todo mês a gente fala a mesma coisa aqui no Notícias Agrícolas, mas eu preciso te perguntar isso de novo. Nós já temos perspectivas de melhora, o problema ele continua muito grave. Quais que são as expectativas aí com base nas informações que o Secafé tem? Bom, o problema ele é muito complexo, vai muito além do café, do Brasil, o mercado de commodities como um todo, o comércio internacional marítimo como um todo, nas grandes rotas. Então, segundo os analistas e das discussões internacionais que nós participamos, é uma questão que se resolve em 2022. Os mais alarmistas vão dizer mais para o final de 2022. Alguns ainda acreditam no fim do primeiro semestre de 2022. Então, nós temos que acompanhar. A verdade é que essa crise ela é uma combinação de muitas variáveis. Não é apenas a pandemia e a reabertura das economias, porque a gente sabe medir o fluxo do comércio. Então, não necessariamente isso explica toda essa situação. Nós temos situações sindicais dos Estados Unidos nos portos, nós já ainda tivemos recentes casos de Covid, alguns portos importantes também. Nós temos diferentes realidades no mundo e a gente está reabrindo a economia no momento de incertezas. Então, todas as variáveis somadas me mostram um cenário desafiador. Mas 2022, com certeza, até para o bem da humanidade, para as economias, nós já esperamos uma busca por essa normalização. E Marcos, quando você fala para a gente que esse problema ele pode se estender para mais um período, vai justamente de encontro com a informação que você disse anteriormente, né? Consumo voltando também é um reflexo dessa economia voltando, o pessoal saindo para a rua, a vida voltando ao normal, né? Como é que ficam os esforços aí do setor para atender todo esse mercado? Bom, essa também é uma boa notícia, porque o café é uma bebida que rejuvenesce, os consumidores são cada vez mais jovens. A gente acompanhou uma pesquisa, nós temos um grande projeto na China de promoção da imagem do café brasileiro, e hoje 300 milhões de chineses conhecem o café, muito focado em jovens e mulheres e ambientes corporativos. Então, nós temos o privilégio de trabalhar com uma bebida
que se apresenta de diversas formas, bebidas quentes, geladas, diferentes formas de preparo, símbolo do Ocidente, muitas vezes, para esses países em desenvolvimento asiáticos. Eles se sentem globalizados por estar numa cafeteria, temos a figura do barista, os critérios de sustentabilidade, o terroir, que se aplica muito ao vinho, a gente se aplica ao café também. Então, isso tudo é uma ótima notícia, o consumo segue firme e forte. E o Brasil fez um trabalho de ganho de market share, mas não é aquele market share linear, sempre ganha. Ele sobe, cai, mas a tendência é de crescimento. Então, 2021 impõe desafios pela questão logística e climática, torcemos para as condições de 22, 23 em diante. Nós não temos referências oficiais de safra, claro, mas a gente sabe que nós temos as condições, temos tecnologia, temos o produtor investindo na cultura. Por outro lado, o mercado segue firme e pujante. Isso para nós é muito positivo. E falando em mercado, Marcos, falando dos principais destinos, o Secafé sempre traz esse destaque no relatório. De novo, me chama a atenção, os países produtores continuam comprando bastante da gente, né? Tem alguma novidade? É problema na produção que eles estão tendo por lá? Como é que a gente justifica esses números? Bom, pelo nosso relatório, de janeiro a outubro, foram pouco mais de 2 milhões de sacas para países produtores, crescemos 12,2%, mas quem puxa esse número fortemente é a Colômbia, praticamente 900 mil sacas de janeiro a outubro, ou seja, não terminamos o ano ainda, já são 900 mil sacas, crescendo 61,5%. Os usos são diversos. É claro que a gente observou um crescimento de consumo interno na Colômbia, uma questão natural dos países que vão amadurecendo, e existe a necessidade de cafés, dada a produção que é estabilizada entre 13 e 14 milhões de sacas na Colômbia. Então, o café brasileiro, pelas suas qualidades, seus atributos, e conseguimos suprir essa demanda. Existem outros países, México, países também que produzem o Conilon, também importam o café brasileiro, em menor quantidade, mas também estão lá nos nossos relatórios. O importante é que o Brasil atende todos os mercados, os países produtores, os países árabes, nós temos os cafés diferenciados, nós temos os mais diversos e exigentes mercados. Para nós isso é muito importante, ter como referência esse grande hub do café global. E, Marcos, e falar em atender todos os mercados, a gente observou principalmente nesses últimos dias com a COP26, questão ESG, é um assunto, inclusive, que você debateu ontem na Semana Internacional do Café, e o relatório do Secafé traz isso também. O que isso significa para a cafeicultura? É o produtor brasileiro atento no que está acontecendo lá fora, no que esse mercado externo está pedindo, qualidade e sustentabilidade acima de tudo? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Bom, para nós também são ótimas notícias os compromissos de mais de 100 países em prol com metas bem estabelecidas em relação às anomalias climáticas e esse mercado compensatório de carbono e metas diversas, porque o ESG pressupõe questões sociais, a posição das mulheres nas lideranças, as questões ambientais, resíduos, água, pegada de carbono e todas essas questões. O café é um ciclo virtuoso, há um investimento muito forte em sustentabilidade. Temos o exemplo de 60 para frente, o aumento da produtividade, nós temos áreas preservadas. Fizemos um cálculo só em Minas Gerais, as áreas preservadas de produtores de café são 51,1 mil quilômetros quadrados, que é 1,25 o território da Suíça, só em áreas preservadas. Então, o nosso ciclo é virtuoso, mas o ESG também pressupõe governança. E esse é um ponto que nos leva para o futuro. O produtor, individualmente, a governança ela é importante para o produtor, para uma indústria, para o exportador, mas existe a governança de grandes agentes trabalhando em prol daquele setor, para aquela região, gerando capital social, gerando índice de desenvolvimento humano. É como os nossos projetos do Secafé, sempre com muitos parceiros, como o nosso projeto de carbono. São parceiros que, de uma governança institucional, a gente consegue agregar valor nas regiões produtoras e, consequentemente, a imagem do Brasil como um todo. Então, é isso que nos levará para o futuro. O comprometimento com as metas ambientais e sociais e essa grande governança gerando valor nas regiões produtoras e para o país como um todo. E, Marcos, quando você fala isso pra gente, né, num relatório que mostra, principalmente a Colômbia comprando bastante, a sensação que me traz é que mesmo com todos esses problemas climáticos, de logística, esse ano muito desafiador que o produtor teve, né, que o setor está enfrentando, o Brasil ainda assim se mantém em liderança quando o assunto é café, não só em questão de exportação, mas também de produção. É isso mesmo?
É isso mesmo, o café é resiliente, nós passamos por momentos difíceis na nossa história, mas a gente tem que olhar sempre no longo prazo. Cultura é perene, então não um único ano agrícola, mas um conjunto de anos agrícolas. E sem dúvida nenhuma, naquela nossa curva do ganho de market share, o Brasil tem todas as condições, mantendo seus compromissos e olhando pelas oportunidades à frente que se aproximam. Marcos, para a gente finalizar então, o que a gente precisa ficar de olho para os próximos meses? A questão logística vai seguir impactando bastante. O que você deixa de recado aí para o setor? Bom, vamos continuar monitorando as questões logísticas. Tivemos a boa notícia do fim da greve dos caminhoneiros, o Porto de Santos voltando à normalidade. Isso é muito importante para o agronegócio café, mas para todos os produtos do agronegócio, naquelas mobilizações que nós fizemos junto ao Ministério de Infraestrutura. Conseguimos, no compromisso do Ministério de Infraestrutura, de se reunir com as grandes empresas de navegação, buscando sempre o compromisso dessas grandes empresas com o Brasil na soberania nacional, na disponibilização de mais contêineres e mais navios. Então, o Secafé segue na agenda de sustentabilidade, com seus inúmeros projetos, com muitos stakeholders e acompanhando sempre as exportações, as perspectivas aí para 2022. Meu querido, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade em vir conversar com a gente aqui nessa sexta-feira. Bom final de semana, convite aberto. Espero ser café mês que vem aqui novamente. Mas sempre uma satisfação enorme estar com você, Virginia, com vocês todos, Notícias Agrícolas, e contem sempre conosco. Portanto, nós encerramos a semana aí com essa entrevista com o Marcos Matos. O Marcos, ele é CEO do Secafé e trouxe pra gente aí os números referente ao mês de outubro. Chamou a atenção aí também no acumulado do ano. O Brasil registrou queda aí de 6,3% no período. Reflexo, é claro, de uma safra menor. A gente precisa lembrar sempre que 2020 foi um ano muito positivo, tanto na questão de qualidade, mas principalmente de tamanho de produção. O Brasil produziu bastante e esse ano a gente tem um ano de bienalidade baixa, atrelado às questões logísticas que, de acordo com o Marcos, vai seguir impactando aí o setor até o ano que vem. A gente não consegue mensurar até quando vai esse problema, mas fato é que o setor de café segue empenhado aí, o Brasil segue empenhado para entregar esse café, para manter aí os contratos em dia, produtor fazendo lição de casa, setor de exportação também mantendo o foco aí para atender essa demanda externa que a gente sabe que é muito importante para o país. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a audiência e companhia, bom final de semana e até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.